Olá, meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos à segunda videoaula do grupo Peixes. Vamos lá, então. Então, nós começamos a estudar os gnatostomados, a presença das maxilas e das nadadeiras pares, ok? Nadadeiras pares. Nós vimos que os gnatostomados, então, são divididos em dois grupos. Os peixes ósseos, que nós vamos ver na próxima videoaula, e agora os condrícteis, que são os peixes cartilaginosos, tá bom? Então, qual que é a raiz da palavra? Condre é cartilagem, ictio é peixe, tá? Quem estuda peixe, o biólogo que estuda peixe, é um ictiólogo, ok? Então, esses peixes têm crânio, vértebras e esqueleto formado por cartilagem. Então, nem todo vertebrado tem osso, né? Eles são feitos de cartilagem, tá? No caso dos peixes cartilaginosos. Muito importante, todos os peixes são chamados de pecilotérmicos, ou heterotérmicos, ou ectotérmicos. Existe uma diferença aí de definição, mas vamos falar genericamente aqui, tá? Quando vocês ouvirem essas palavras, pecilotérmico, heterotérmico, ectotérmico, a gente chama desses animais de sangue frio. O que é isso? Significa que a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente. Se tá calor, a temperatura do corpo deles vai estar quente. Se tá frio, a temperatura vai frio. Aí eles tende a ir pro sol, tá? Então, peixes e répteis e anfíbios, peixes, anfíbios e répteis são pecilotérmicos. Os únicos animais homeotérmicos, ou seja, que a temperatura do corpo é constante, não varia conforme o ambiente, são aves e mamíferos, ok? Do resto, todos os outros são ectotérmicos. Anotem isso que é muito importante, é muito comum cair isso no vestibular. Bom, os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, são divididos em dois grupos. Um grupo pequeno, chamado holocéfalos, e um grupo bem grande, que são os peixes cartilaginosos em si, que são as raias ou arraias e os tubarões. Eu vou só mostrar para vocês o grupo dos holocéfalos, tá bom? Vou mostrar rapidamente. Esses holocéfalos, eles são chamados popularmente de quimeras, né? Eles podem medir até 1 metro de comprimento, são marinhos, tá? Eles não possuem escama, dá para até perceber aqui neles. Tem esses olhos grandes, tá? Uma cauda longa, flexível. E uma coisa muito importante, as brânquias que estão aqui, elas são protegidas por uma tampinha. Essa tampinha é o opérculo, tá? Só que essa tampinha, ela é membranosa, ela não é rígida. O que acontece? Anotem aí. Peixes cartilaginosos não vão ter essa tampinha, exceto os holocéfalos. Mas a tampinha é membranosa dos holocéfalos. Por que eu falo isso? Porque os peixes ósseos vão ter opérculo, mas o opérculo não vai ser membranoso, vai ser rígido, tá? Vai ser ósseo. Então, uma característica que diferencia os peixes cartilaginosos dos peixes ósseos é que os cartilaginosos não têm opérculo, exceto os holocéfalos, tá bom? Mas esse opérculo dos holocéfalos não é o mesmo dos ósseos, porque é membranoso, ok? Vamos agora, então, estudar o grupo mais representativo dos peixes cartilaginosos, que são chamados de elasmobrânquios, tá? O elasmobranque, né, no latim. Como eu falei para vocês, as brânquias não são protegidas pela tampinha, pelo opérculo. Olha a figura aqui, ó, dá para ver as fendas branquiais sem o opérculo. Ok, na arraia não dá para ver aqui, mas no tubarão aqui dá para ver. As duas representações, então, são os tubarões e as arraias. Então, o maior grupo dos peixes cartilaginosos. Nós temos cerca de 760 espécies. Observe, então, as nadadeiras, ó, peitorais, pélvicas, tá? A anal. E aqui, a primeira lá que todo mundo faz do tubarão, né? Ele tem, na verdade, 2 nadadeiras dorsais. Bom, tem peixe que só tem uma. Além da nadadeira caudal. Observem as mandíbulas.
O corpo dos peixes cartilaginosos, eles são feitos de escamas. Essas escamas, elas são chamadas de escamas placoides. Vocês estão vendo aqui, ó, um exemplo dessas escamas, né? E aqui também. Essa escama, ela tem origem em duas estruturas diferentes da pele. A derme, que é a camada mais embaixo, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui é a camada da pele. Então, nós temos a camada mais externa, que é a epiderme, e a camada mais interna, que é a derme, tá? Nos peixes cartilaginosos, a escama, ela vem da derme e da epiderme, a escama. Nos peixes ósseos, a escama vem apenas da derme, tá? Então, isso é uma das outra diferença entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Eu coloquei aqui as escamas porque a forma de eficiência dessas escamas, ela é tamanha para nado que elas têm sido usadas para a forma dessas escamas para melhorar o desempenho aerodinâmico, por exemplo, dos aviões, dos drones. Então, eles usam a forma dessas escamas do tubarão para melhorar o desempenho aí de aviões e drones. Muito legal, tá? Carros e assim por diante. É o que eu escrevi aí de curiosidade para vocês, tá? Essas escamas formadas por um espinho voltado para a região posterior do corpo, mais a placa basal. Então, a placa basal é que dá estrutura aqui, né, para essa escama, né? A forma e a disposição das escamas no corpo reduzem a turbulência da água ao redor do animal, aumentando a eficiência do nado. Ok? Então, essas escamas são importantíssimas para a eficiência de locomoção deles. Uma coisa também muito importante que vai diferir dos peixes ósseos, a boca ela é transversal, vai de um lado para o outro, e ela é ventral, na parte de baixo. Peixe ósseo vai ser anterior, vai ser na cara, né? O peixe vai ser aqui na frente, tá bom? Então, isso é uma outra diferença dos peixes ósseos. Boca transversal e ventral, dentes pontiagudos, ocorrem em fileiras ou as fileiras, tá? Geralmente são carnívoros. Existe o tubarão, que a gente chama de tubarão-baleia, que se alimenta de alguinhas pequenas, que são os plânctons, ou até de zooplâncton, que são animais bem minúsculos, tá? Os tubarões, os peixes em si, mas principalmente os tubarões, eles têm o olfato, o cheiro extremamente desenvolvido, né? Tanto é que um pingo de gota de sangue, eles já conseguem sentir, né? Por causa da presença de células quimiorreceptoras. E a presença dessa linha lateral também presente nos peixes, tá bom? Os peixes existem, todos os peixes têm essa linha lateral. Essa linha lateral, que está em um em cada lado do peixe, tem células mecanorreceptoras. O que é isso? Células que percebem a movimentação da água. Então, mesmo ele sem enxergar, ele consegue sentir se tem predador perto pela simples movimentação da água, porque essas células na linha lateral avisam os peixes. Os tubarões, eles têm uma estrutura também chamada de ampolas de Lorenzini. Tá? Então, olha só, tem células quimiorreceptoras no nariz, nas narinas. Tem células mecanorreceptoras, linha lateral. E tem células eletroreceptoras. O que é isso? Essas células eletroreceptoras conseguem detectar descarga elétrica. Nossos músculos, por exemplo, do ser humano, dos animais em si, toda vez que a gente contrai a musculatura, vocês vão ver isso em sistema muscular, a gente gera uma corrente elétrica. Então, essas células que têm esses eletroreceptores nas ampolas de Lorenzini conseguem detectar a contratura muscular das presas, ok? Então, imagina como que o tubarão consegue sentir as suas presas, ok? Então, essas são as ampolas de Lorenzini que vocês estão vendo aqui, que percorre toda a cara e face interna do tubarão. Eles são dioicos, o que significa isso? Tem o macho e tem a fêmea. E o macho, como eu sei diferenciar? Porque o macho tem um pipi. O pipi dele é chamado de clasper, tá bom? Na verdade, é uma modificação da nadadeira pélvica, tá?
Então, a fêmea não tem o clasper, o pênis. A fecundação é interna, né? E o desenvolvimento é direto, ou seja, não tem forma larval, não tem forma intermediária, como nós vimos já em alguns animais. Eles podem ser ovíparos, botar ovos, podem ser ovovivíparos, põem ovos, mas não elimina os ovos, fica na mãe. E podem ser vivíparos, ou seja, a mãe não tem ovos, mas aí a mãe que gera, ok? Fechamos aqui então os peixes cartilaginosos e a gente vai para a terceira e última videoaula falando dos peixes ósseos. Até lá!